Você já viu aqui no canal que você pode saber com muita antecedência quando será a próxima fase boa da sua vida ou a próxima fase ruim. Mas o que esperar em cada fase? Vamos continuar a série Curvas do Destino logo após a vinheta. Olá pessoal, eu sou Edson e esse é o canal Astrologia Levada a Sério. Esse vídeo dá continuidade a uma série de vídeos aqui no canal sobre esse método tão importante chamado curvas de Harmac, ou curvas do destino, ou mesmo curvas de Saturno, se você preferir. Esse é um método descoberto pelo astrólogo americano Edward Harmac Jr. Ele publicou esse livro sobre esse assunto, né? E no primeiro vídeo, que você pode ver aqui no card, se você ainda não viu, eu mostrei como você pode descobrir onde ocorre na sua vida cada um dos seus ciclos positivos e negativos. E só relembrando, o método consiste na passagem do tempo formando ondas senoidais, como você vê aí na sua tela. A primeira onda representa um ciclo de um homem e a segunda de uma mulher. Percebam que a mulher começa seu ciclo indo para o auge, ela volta para o meio do ciclo, vai para o fundo do poço e volta a crescer e assim sucessivamente. Já um homem vai começar seu ciclo indo para o fundo do poço, depois volta a crescer, sobe ao topo e aí volta a cair novamente. Porém, em todas essas fases, os acontecimentos são iguais, têm o mesmo significado para homens e para mulheres, né? Esse ciclo tem início, no caso do homem, quando Saturno, em trânsito, faz uma conjunção ou uma oposição em relação ao Sol do nascimento, né? Ou seja, quando ele faz um ângulo de 0 graus ou de 180 graus, Harmac chama esse trânsito de ponto A, né? Então, já no caso de uma mulher, essa conjunção ou oposição indica o início de ciclo também, mas em direção ao auge. No caso do homem, em direção ao fundo do poço. E aí, nós temos quadraturas, semiquadraturas e sesquiquadraturas que vão formando o resto dos ciclos, né, dessa onda senoidal. Essa explicação está bem detalhada lá no primeiro vídeo, tá? Lembrando que está aqui no card, aqui na descrição. E nesse vídeo aqui eu vou explicar o que vocês podem esperar em cada um dos ciclos. Então, quando Saturno passa pelo ponto A, no caso do homem, ou pelo ponto C, no caso da mulher, ele inicia a fase 1 do ciclo. E para facilitar aqui o entendimento, eu vou usar esses termos como o autor usou lá no livro. Vou chamar de fase 1, fase 1-2, que é a metade final da descida, fase 2, que é o fundo do vale, fase 2-3, que é o início da subida, fase 3, que é a virada para o positivo, fase 3-4, que é a subida em direção ao auge, fase 4, que é o auge, né? E a fase 4-1, que é a colheita e o caminho em direção a um novo começo lá na fase 1. Então, explicando para vocês o que vocês podem esperar em cada ciclo, lá na fase 1, é a fase em que você vê agora na sua tela, ela vai durar aproximadamente 1 ano, tá? Então, essa é a fase em que você colhe os frutos e alcança o auge dos esforços realizados durante os 7 anos anteriores. Bom, você está aqui pensando assim, como assim? Você não falou do ciclo? Eu vou falar à frente, né? Então, se nos últimos anos você trabalhou com afinco, é aqui que você vai conquistar os seus objetivos. Mas se você desrespeitou as normas, se você foi desonesto, se você enganou os outros, é aqui que você vai pagar o preço pelos seus erros. Aqui é a fase da colheita, tá? Não tem gente que parece que é mal e que nunca acontece nada com elas? Pois é, dependendo de quando a pessoa começa a ser mal, ela pode ser mal por mais de 1 década, né? A conta vai chegar aqui, nessa fase. É aí que o bicho pega, né? Na verdade, vocês vão ver que ele começa um pouco antes, né? Mas é aqui que as coisas começam a entortar de vez, né? Além disso, essa fase também é uma época em que você toma uma nova direção na sua vida. Às vezes uma nova linha de atividade.
Pode ser qualquer coisa, um novo negócio, um novo casamento, uma formatura, ou seja, ela representa também aqui um novo começo. Só que presta atenção, isso aqui é uma descida para o fundo do vale. E não importa o quanto atraente, legal, interessante parecer essa mudança, quando você chegar na fase 2, isso vai se tornar uma frustração, uma insatisfação e até um fracasso. Por isso é ideal saber quando você deve começar coisas novas. Essa fase é melhor evitar. E quanto maior for a sua aventura aqui, maior vai ser o seu fracasso em torno de 2 a 3 anos depois. Foi nessa fase aqui que Hitler iniciou a guerra. E foi aqui também que o famoso bandido Al Capone foi preso depois de uma vida inteira de crimes. Eu vou evitar de citar mais nomes aqui, porque em breve eu vou trazer diversos vídeos aqui no canal sobre personalidades atuais aqui do Brasil ou de outros países que sejam conhecidas aqui, para que vocês entendam melhor esse método e como ele funciona. Então essa é uma época para evitar que você inicie planos grandiosos, procure conservar o que você tem e se prepare para começar algo novo somente 3 a 7 anos depois, tá? Essa é uma fase em que você está terminando a consolidação. Eu vou falar sobre isso na fase 4.1 à frente. Bem, em seguida vem a descida de fato, que é a fase 1.2, é uma época de descontentamento, é uma época de insatisfação geral com o curso da sua vida. É aqui que você começa a perceber que as coisas que você iniciou na fase 1 não estão dando os resultados que você esperava. É uma fase que você pode ter uma sensação de que está sendo perseguido, como se alguém ou alguma coisa ou a vida estivesse implicando com você. Aqui você pode se sentir indignado, injustiçado, nervoso, né? Porém, em alguns casos, pode ser que você venha ter uma sensação de invencibilidade, como se tudo estivesse caminhando de acordo com as suas expectativas, como se nada pudesse parar você, né? E você se sentindo frustrado ou invencível, a tendência é que aumentem as suas dificuldades, seja você reagindo com exagero a oposições que lhe fazem, a problemas que surgem, ou se expandindo demais. Foi nessa fase que Hitler invadiu a Rússia, porque ele se achava invencível, né? E assim ele viria a perder a guerra lá na frente, na fase 2, né? No fundo do vale. Então, essa ainda é uma fase para evitar começar alguma coisa nova, ou muito menos expandir qualquer coisa. É uma fase em que você tem que esperar passar, né? É uma fase que vai durar mais ou menos uns 2 anos, pode durar um pouco mais ou um pouco menos, né? E aí depois disso, você vai chegar, todos, né? Nós chegamos à fase 2, aonde sim, aqui são as piores épocas da sua vida. Em alguns casos aqui, o fracasso nada mais é do que os resultados das suas ações inconsequentes ou erradas que você teve na vida. Aqui vale citar que não é necessariamente uma fase ruim, mas de muitas adversidades. Aqui você pode esperar uma sensação de depressão, de frustração. Muita gente se perde nessa fase, tá? Mas literalmente se perde, assim, vai à ruína. Porém, também é uma fase interessante para alcançar objetivos. Lula venceu a primeira eleição em uma fase dessas, tá? Foi lá em 2002. Foi uma eleição bem difícil, né? Porque ele superou as dificuldades e conseguiu vencer a eleição. Então é uma época em que você pode se superar, mas vai ser muito mais difícil do que normalmente seria em outras épocas. É uma fase que dura em torno de 1 ano e vai te exigir muita cautela e muita paciência e muita cabeça firme, porque aqui você pode se perder na vida de vez, tá? E perder tudo aquilo que você conquistou nas boas fases da vida, tá? E aí, depois desse perrengue todo, você entra na fase 2, 3, que é uma fase de desafio. Essa fase vai durar em torno de 2 anos também. É uma fase de reação aos problemas que você viveu na fase 2.
Aqui você já pode começar a plantar novas sementes lá para o seu futuro, tá? Nessa fase, você pode esperar ser testado até os limites da sua capacidade de resistência. É uma fase de obstáculos e você vai ter que reagir ao desafio, tá? Agora é a hora de você começar a construir o seu futuro, ao invés de você lamentar o seu passado. Faça as mudanças que forem difíceis na sua vida e que são necessárias. Elimine o que não presta, tá? Aqui é uma época excelente para começar alguma coisa nova, tá? É hora de você aproveitar, né? Fazendo aqui uma analogia, lá na fase 1 é como se você estivesse olhando para o fundo do poço, né? E aí você tropeça, cai para o fundo do poço, aí a fase 1, 2, e chega na fase 2, é o fundo do poço. Aí você olha a altura do poço que você tem para sair fora, e a fase 2, 3 é a fase em que você escala o poço para sair fora, né? Você já saiu do fundo do poço, já viu o que quebrou, já se lamentou, já chorou, agora você vai começar a subir, e é desafiante, né? Porque você pode estar machucado, né? Você está lá no fundo do poço, você se machucou, e agora você tem, com os recursos que você tem, tentar escalar o poço para sair fora. E aí é a hora de você já começar a planejar o que você vai fazer quando sair do fundo do poço. E aí depois vem a fase 3. Essa é a fase que dura em torno de 1 ano. Marca um ponto crítico para melhor na sua vida, tá? Quando essa fase passar, você vai ter 7 anos prósperos na sua vida. Porém, como ela também assinala o fim ou o clímax da metade negativa desse ciclo, ela marca, né, o fim de 7 anos de sofrimento. Você pode esperar aqui que aconteçam alguns fatos desagradáveis que provoquem uma certa desilusão em relação ao que você vem plantando desde a fase 2, 3, né? Ou até de repente desde a fase 2. Aqui nessa fase, você precisa entender, você precisa perceber que essa é a sua hora de um novo começo para cima. Não importa o quanto seja angustiante, desencorajador, enquanto isso possa parecer difícil, tá? E isso tem que parecer para você um novo começo. Quando chegar a fase 4, isso vai se transformar numa enorme fonte de grandes alegrias, de grandes recompensas, tá? E quanto aqui mais razoáveis forem seus objetivos, e quanto mais árduo for seu trabalho para conseguir, tanto maior vai ser a sua recompensa na fase 4, depois de aproximadamente 3 anos, né? Então é uma fase também que dura 1 ano aqui, e que ela marca talvez até uma fase difícil, mas depois disso as coisas melhoram muito, tá? É muito importante também, a partir desse período, na verdade a vida toda, né, mas aqui principalmente, que você seja honesto, tá? Que você trabalhe com empenho, que você respeite as regras da vida, tá? Porque senão você vai pagar de novo quando chegar as fases ruins lá na frente. E ainda fazendo um paralelo com a nossa queda no poço, aqui é quando você, de fato, sai de dentro do poço, né? Você vislumbra o horizonte ao seu redor, e é como você se levantasse para comemorar e tropeçasse numa pedra e quebrasse o dedo, né? Esse é um paralelo, assim, essa é a fase 3, o que ela representa, né? Caiu lá embaixo, subiu, escalou, foi a fase 2, 3, chega no alto, pô, legal, aí vai lá comemorar e tropeça, quebra um pé. E aí você olha, você tem que ir para casa, você tem que subir uma montanha, e agora você tem que ver quais recursos você tem, como é que você vai subir essa montanha, que é a fase 3, 4, né? E essa fase 3, 4 é uma época de oportunidades. Essa fase marca um período da vida de muitas oportunidades e chances para você trabalhar por aquilo que você mais deseja na vida, para você alcançar de fato o que você quer. Talvez você ainda enfrente alguns obstáculos e dificuldades, tá? Mas isso vai desaparecendo aos poucos, à medida que você for trabalhando duro, com afinco, se esforçando, né? Aproveitando as oportunidades que surgem. E aqui, diferentemente lá da fase 1, 2, onde as coisas começavam bem e depois degringolavam,
Os planos iniciados na fase 3, 4 progridem com o tempo e com o trabalho pesado. Então talvez não pareça animador no começo, mas vai dar muito certo. Diferente da fase 1, que parecia muito bom e depois você se lascava, né? Aqui vão surgir oportunidades de expansão. Portas que antes estavam fechadas vão se abrindo assim que você bate. Chefes vão começar a notar seu trabalho. Novos relacionamentos surgem. Novas posições que antes pareciam inacessíveis. Essas coisas vão praticamente brotar ao seu redor. E aqui tudo depende de você e de como você vai aproveitar essas oportunidades. E quando essas oportunidades surgem? Aí é com Júpiter e Netuno, já assunto do nosso próximo vídeo, tá? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta o vídeo, claro, e ative o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos aqui e você entender como esse ciclo funciona, né? Como esse método funciona, né? Essa aqui, digamos, você caiu lá no fundo do poço, você saiu fora, você viu o fundo do poço e agora você sobe a montanha em direção à sua casa. E aí agora, de repente, você vai ganhar uma carona, alguém vai ver que você se machucou, alguém vai te ajudar, né? Esse é um paralelo, assim, uma analogia para você entender o que significa cada uma dessas fases ou desses ciclos. Essa fase também dura aproximadamente 2 anos ou 3, dependendo ali dos trânsitos de Saturno, né? E aí depois vem a fase 4, o auge, as melhores épocas da sua vida. Lembra? É a que eu falei que você caiu no fundo do poço? Agora é a hora que você chega em casa. É a melhor das fases da sua vida. Dura 1 ano aproximadamente. E isso acontece aproximadamente a cada 14 ou 15 anos, tá? Aqui você tem a sensação de relaxamento, de satisfação. Às vezes esse tempo assinala uma época em que você se sente um sucesso, mesmo que não tenha motivo para isso. É uma fase da vida em que você pode ter uma vida familiar equilibrada, pode casar com uma pessoa que te traga muita felicidade, muitas promessas, pode conseguir um novo emprego muito bom, uma nova carreira muito satisfatória. Enfim, é um ano maravilhoso, é um período assim que você fala, puxa vida, como tá boa a minha vida, né? É porque você está vivendo o auge aqui, né? A fase 4. E quanto mais você se esforçou e trabalhou, melhor vai ser essa época da sua vida, tá? É uma fase muito boa para quem se esforçou. E para quem não plantou nada, também não vai colher nada. Mas mesmo assim vai se sentir muito bem, porque é uma fase que te faz se sentir muito bem, tá? Você caiu no fundo do poço, saiu do poço, subiu a montanha, chegou em casa e agora tá lá, relaxando, sentado, assistindo televisão, comendo uma pipoca. Enfim, essa é uma analogia para você entender, né? E depois dessa fase, vem a fase 4.1, que é uma época de você continuar ainda colhendo os resultados do que você plantou. É a última fase desse ciclo. Ela também dura em torno aqui de 2 anos. E essa é a hora em que você tem que olhar para frente e começar a se preparar para o inverno, digamos assim, né? Ou essa é a fase que você já saiu de casa e já começa a vislumbrar as coisas ao seu redor, naquela analogia, né? Ou já começa a descer o morro novamente, mas ainda está muito bem. Você não está dentro de um poço, mas já está descendo a montanha novamente. Essa é uma hora de colheita, né? É um tempo assim de 2 anos mais ou menos muito bons também, né? De colheita, mas também é época de plantar, tá? É momento de recompensa, mas também é de justiça. É a hora em que a conta do passado começa a chegar para você. Você trabalhou, você se esforçou, foi justo, ou então você se aproveitou das pessoas, trapaceou, foi desonesto, roubou, aproveitou aquelas chances que você teve para passar os outros para trás. A colheita começa aqui. Aqui você começa a se organizar também por muitos anos que vão vir à frente sem bons resultados. Se você não fez nada, pode esperar aqui uma colheita nula, né? Se você fez mal às pessoas, aqui a justiça da vida te encontra, tá? E agora, se você fez o bem, se você trabalhou, ajudou, agora você pode aproveitar, porque coisas boas acontecem ainda para você, né? Então, é hora de começar a consolidar suas conquistas e se preparar para um novo começo de ciclo lá na fase 1 que eu falei lá no começo do vídeo, né? Se você não conquistou nada porque não plantou nada, ou se colheu as consequências desafortunadas
dos erros que você cometeu no passado, então comece tudo de novo, mas procure o caminho certo. Aí logo você vai atingir a fase 1 e todo o ciclo vai recomeçar, né? O ciclo completo, ele dura em torno de 28 a 30 anos e você vive cada uma dessas fases 2 vezes nesse ciclo, né? Uma em sequência da outra, né? Vive o auge nesses 28 a 30 anos 2 vezes, vive o fundo do vale 2 vezes, né? E durante esse tempo também ocorrem oportunidades muito excitantes ou muito decepcionantes, dependendo da polaridade de Saturno, se ele está positivo ou negativo. Essas oportunidades ditam os acontecimentos e como você vai aproveitar essas fases positivas e negativas, e elas são marcadas por Júpiter e por Netuno. Tem outros planetas também, tá? Mas à medida que eu for fazendo os vídeos, eu explico um a um, né? Então, Júpiter e Netuno já é o assunto do nosso próximo vídeo, do vídeo 3 da série, que eu vou já soltar nos próximos dias, tá? Eu vou fazer também algumas leituras de personalidades, como eu já prometi aqui para vocês, né? Para vocês verem na prática como funciona, né? Vou fazer do Neymar, vou fazer de um juiz do Supremo muito importante e polêmico, aliás, de dois, tá? Então você já sabe, né? Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, ative o sininho para você ser notificado quando o vídeo sair. Já deixem aqui nos comentários quem vocês gostariam de ver que eu fizesse aqui, quem é a personalidade que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo com esse método. Então já sabe, né? Se inscreve para você não perder nenhum vídeo, ativa o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos aqui. E se você quiser contratar essa leitura para você, o link para você contratar está aqui na descrição do vídeo, tá? Aproveite o preço promocional, porque nos próximos dias eu vou aumentar esse valor, porque a procura já está grande por esse método, tem muita gente querendo, né? Então, infelizmente, eu vou ter que aumentar, tá certo? Ficou alguma dúvida, pessoal? Se ficou, por favor, deixe aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários também se você gostou do vídeo, tá? Eu vou procurar responder todo mundo, eu leio todos os comentários. Claro, deixe aqui também quem você gostaria que eu fizesse um vídeo, qual personalidade você gostaria que eu falasse aqui, né? Muito obrigado por assistir. Peço que você curta, se você gostou, compartilhe com os seus amigos para ajudar a divulgar nosso trabalho. E se inscreva, claro, se ainda não é inscrito, e ative o sininho das notificações. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo.